Olá, queridos companheiros de jornada. É uma alegria ter você aqui com a gente em mais um episódio da nossa caminhada pelas bem-aventuranças de Jesus Cristo. No episódio anterior, nós começamos olhando para a vida cristã, principalmente sobre a sua base. Falamos sobre humildade. E hoje nós mergulharemos em uma das declarações mais paradoxais e transformadoras de Jesus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E nós queremos entender o que significa ser verdadeiramente pobres de espírito. Talvez você já tenha se perguntado o que de fato isso significa ser pobre de espírito. E então hoje nós vamos conversar sobre isso. Então estou com meus convidados aqui, meus 4 convidados. Tudo bom, pessoal? Eu sou o Pedro. Eu sou a Carla. Eu sou o Ian. Eu sou a Lid. Maravilha. E então nós vamos começar entendendo, né, como é que esse capítulo aí, ou essa bem-aventurança, ela mexeu com a vida de cada um de nós, né, e como é que nós compreendemos isso de fato, ser pobre de espírito. Porque quando nós falamos sobre pobreza de espírito, não estamos falando de falta de autoestima, mas de reconhecer a nossa total dependência de Deus. E aí nós vamos então conversar agora como é que essa bem-aventurança ajudou vocês a enxergar a vida, a realidade de forma diferente. Então, eu quero já transmitir para vocês aqui agora, passar para vocês agora, né? Esse primeiro momento, essa primeira pergunta, porque o livro, nós estamos tendo um livro como base, e esse livro ele traz no final também algumas perguntas para testar, não é, vamos dizer assim, a nossa compreensão sobre o tema. Então, eu já quero passar para vocês aqui, né, a nossa primeira pergunta, que é como esse estudo mudou a sua compreensão do que significa ser pobre de espírito. E aí, o que vocês podem dizer sobre isso? A gente escuta esse termo, né, pobre de espírito, e às vezes atrela a espiritualidade, assim, né? Às vezes a compreensão mais simples que a gente tem é pensar de que a pessoa tem uma fé pequena, né, que não estuda tanto a Bíblia, mas na verdade a gente já entendeu, né, no culto que o significado é completamente diferente, né? Primeiro em relação à palavra pobre, né? Então, que o pobre relatado aí, né, em algumas traduções é colocado como humilde, mas a gente já entende que a melhor tradução ali do termo bíblico é pobre, né? Então, o pobre que Jesus está dizendo é um pobre que ele é miserável, ele realmente não, ele não só não tem nada, mas ele depende do básico, é uma pessoa que realmente não tem nem o que ela precisa de básico ali para viver, né? Uma pessoa completamente miserável. E aí isso nos dá a ideia da consciência de que nós temos de nós mesmos, né? Que nós somos pecadores, temos, né, uma situação, vivemos em pecado e que nós dependemos totalmente da graça de Cristo na nossa vida, né? Que nós não temos nada a oferecer a Deus, e que dependemos completamente da graça dele para as nossas vidas. Já falou tudo, né? Realmente, tudo isso que ela falou faz muito sentido quando a gente vê as aplicações que a gente tem até no sermão que nós já tivemos. E o que é legal, acho que eu adicionaria também nesse ponto, é que quando a gente lê na versão ARA, por exemplo, ou em outras versões, a gente lê pobres de espírito ou humildes de espírito, né? Mas a gente tem a tradução da NVI, que é uma tradução muito boa, que fala que é pobres em espírito. Então é a ideia de você ser pobre no seu espírito. E a ideia é justamente disso que a Carla comentou, né? E que a gente comentou no primeiro episódio. Você tem o senso de nulidade, de ser miserável. Ou seja, é menos do que você não ter. É você não ter e depender. Então essa ideia de ser miserável é a ideia de ser dependente e ser pobre em espírito, né? Complementa aquilo que você comentou. E é interessante essas perguntas que o livro coloca nos finais do capítulo, porque ele trata cada bem-aventurança e te faz refletir, te coloca numa postura ativa, né? Não só numa postura passiva. E essa é a ideia que a gente colocou até para os membros da nossa igreja, no nosso folheto aqui, é justamente para que a gente leia as bem-aventuranças de uma forma ativa. Essa pergunta que a gente tem aqui não é só para a gente
ler e pensar na hora do culto, etc. É para a gente refletir profundamente o que que é esse ser pobre de espírito, né? O que que é ser pobre e o que é esse espírito, né? Essa carência de Deus. E é tão interessante, né? Porque essa primeira pergunta, ela vai falar justamente como é que se isso mudou a sua compreensão, né? E automaticamente, como nós cremos no Senhor Jesus, somos crentes, quando alguma coisa muda a nossa compreensão, isso vai mudar a nossa forma de viver, né? E eu acho tão bacana, como servo de Deus, como crente, é justamente isso, porque quando talvez você está numa linha, você entende aquilo como certo, como correto, e está vivendo por aquilo ali, mas quando você estuda a palavra e você tem uma compreensão realmente daquilo, e aí entra até o primeiro aspecto da questão até da humildade, você olha, isso aqui até eu acho legal, bacana, mas a Bíblia está dizendo isso aqui. Então, se mudou a minha compreensão, muda a maneira que eu vou viver, né? Então, isso é bem interessante. Pastor, eu acho até interessante a gente pensar, a gente de fato refletir, né? A gente ler isso e entender essa insuficiência que a gente tem de sem Deus nós não somos nada, né? Então, de entender ali que nós devemos buscar e a partir do momento que a gente tem essa convicção, isso é um ponto muito importante para a nossa jornada de fé, né? Então, a gente precisa de fato refletir e entender, e aí, enfim, para a gente entender ali onde são nossas debilidades, né? O que a gente pode melhorar, mas entender que no fim a gente não é nada, né? A gente precisa infinitamente da graça do Senhor, tudo que a gente tem é porque Ele deu para nós. Uhum. Muito bom. Lídia, você quer falar sobre o assunto também? Que também os pobres de espírito que eu marquei do culto é se esvaziar da confiança em si próprio e ter confiança somente da graça do Senhor. Então, esses são os verdadeiros pobres de espírito, assim, a gente, como o Pedro disse, confiar somente em Deus, assim, e não ter confiança em nós mesmos, né? Porque nós somos homens pecadores, então devemos confiar somente na graça de Deus, que nunca é. Certo. E eu queria só fazer uma provocaçãozinha aqui antes de passar para a segunda pergunta, porque embora a gente vai pensar sobre bem-aventurança, mas pregar sobre bem-aventurança, entender o que isso pode mudar na nossa vida ou solidificar na nossa crença. Mas quando a Bíblia que vocês vem trazendo, né, até que nós estudamos sobre isso tem implicações diretas até no que nós somos reformados, calvinistas. Porque da pregação das boas obras, por exemplo, de salvação pelas boas obras, ou até do questão arminiana de você quem dá uma chance para Jesus, você que aceita e tudo, mas com a compreensão que nós estamos tendo olhando para essa bem-aventurança, cai isso tudo por terra, né? Porque até a palavra última que a Lídia falou agora, e pegando justamente o eco de que vocês falaram, justamente essa ideia de esvaziar, chegar a um ponto que eu não tenho nada para oferecer para Deus. Se não é a graça dele, então nem aqui nós estaríamos, nem fé nós teríamos, porque a fé é um dom de Deus, né? O que vocês acham sobre isso? Sim, é muito interessante. E até, para mim, essa fala do Senhor já entra no gancho da segunda pergunta, né? Que ela fala: como um cristão que está crescendo espiritualmente, se tornando mais como Cristo, pode ser ao mesmo tempo pobre de espírito? Ou seja, está crescendo e espiritualmente. Exatamente. Parece contraditório. Bem paradoxo. Se você não tem essa noção, não entendeu o que é ser pobre de espírito, é totalmente contraditório, né? E é justamente o que a Lídia falou também. Essa questão de ser pobre de espírito, como a gente iniciou falando, não é você ser fraco na fé, né? É uma questão de espiritualidade. É realmente você... a gente cresce espiritualmente entendendo que não somos nada e que somos totalmente dependentes de Deus, né? E que, como o Senhor disse, né? Não é por obras, nem por nada que a gente faça, nada disso a gente vai merecer, né? A vida eterna. Na verdade, é o contrário, a gente tem que entender que a gente depende completamente de Deus, ter esse amadurecimento, né? E dessa forma vamos estar crescendo espiritualmente. E é até interessante, pastor, que é até engraçado, assim, porque a gente percebe, quanto mais a gente estuda ali, mais a gente vê que a gente não é nada, né? Então, de fato o que o senhor falou, a graça do Senhor que nos alcançou e é isso. Sem ela, é a gente foi um completo vazio, né? É isso mesmo. Por isso que só, né? Não tenho nada para complementar. É tão interessante nós pensarmos sobre isso, né? E esses assuntos vai sempre provocando, e aí ver como que é rico o estudo das bem-aventuranças, né?
Não é algo de são menos importantes, pregar sobre esse assunto e tal. Porque como nós vimos aí, né? Então é exatamente o contrário do que às vezes a pessoa acha que é maturidade, né? Eu estou maduro na fé, eu já conheço, eu sou um pregador e tal. Mas justamente cada vez a gente sente menos diante de Deus, né? Porque tudo veio das mãos dele, né? Então como é bom a gente ter esse crescimento espiritual saudável, né? Isso é muito bom, porque mais nós percebemos a necessidade que temos de Deus e que tudo veio das mãos dele. Então, com isso, nós também entregamos. Então, nós nos tornamos mais generosos, mais hospitaleiros, né? E muda cada vez mais a nossa maneira. Realmente, a arrogância não cabe na vida do servo de Deus que conhece de fato as Escrituras, né? Mas, infelizmente, a gente vê muito o oposto. A pessoa começa a envaidecer, né? Até ficar meio orgulhoso. Às vezes acontece isso, a pessoa, você sai do seminário, mas só de ordenar, virou reverendo, né? Ele já tem uma postura, né, ali diferente e tal, só porque eu sou agora ali uma autoridade, né? E às vezes com o oficial também, a pessoa às vezes começa a ensoberbecer, né? Aí a gente pensa lá em Coríntios 3, fala sobre o amor, que o amor não ensoberbece, né? Então você vai conhecer, você vai amando mais o Senhor Deus, sabendo que tudo veio das mãos dele, e aí você vai mudando cada vez mais a postura, a forma de ser, né? Pastor, Muito e bom. até um comentário do autor do livro, né, o Jerry Bridges, que ele fala que ele entende que as bem-aventuranças, eles são um exemplo da gente exercer a humildade, né? É como se a gente aprendesse a humildade em ação. E aí, como o senhor disse no primeiro sermão, né? Que a humildade, ela diz sobre uma postura do nosso coração, né? Ela é uma postura, não é só uma característica, enfim, ela reflete bem a postura do nosso coração. Então, nós praticando as bem-aventuranças, querendo aplicar elas para a nossa vida, encontraremos ali um exemplo de humildade, automaticamente. Automaticamente. Seremos humildes. É. Que é bem contraditório com o que a gente acabou de dizer, né? Exatamente. Ao invés da gente estudar e achar que sabe muito, na verdade a gente vai entender que a gente virou uma pessoa humilde. Uma pessoa humilde, é mesmo, né? E dependente mesmo do Senhor, né? E é interessante, cara, como você tocou nesse ponto aí, que ele é crucial, né? Que é a pobreza de espírito e gera a humildade, também até para ver que o outro também é pecador e que ele precisa da mesma graça, né? Isso muda também nesse sentido, porque a gente começa também a olhar para outra pessoa também e ver que ele é pecador e como ele não conhece a Jesus, e a Bíblia até usa um termo pesado para a nossa língua hoje, que é um xingamento, né? Mas o Ian gosta de dar mais as línguas, a língua original e tudo. Até a ideia da ignorância, né? Que a Bíblia fala no Novo Testamento. Porque hoje ignorante é um xingamento, praticamente. Mas dentro da questão acadêmica, de estudo, da própria Bíblia, não. Ignorante é aquele que não conhece. Por exemplo, eu sou ignorante com muitas coisas, né? Por exemplo, da capacitação de vocês, eu sou ignorante em muitas delas. Em alguma área que eu tenho uma especialização também, aí vocês talvez é ignorante naquela também, na ideia de não conhecer. Então muda até a forma, e aí a gente já entra para a terceira pergunta também, né? É essa maneira que vai mudar a forma como nós olhamos para outra pessoa, até no fato de sermos missionários, de levar o evangelho, porque nós começamos a olhar para ele e ver que ele é tão miserável também, que ele não vai poder fazer nada, que ele precisa da mesma graça, que nós só somos o que somos hoje pela graça de Deus, não estaríamos lá também longe de Deus, blasfemo, arrogante e outras coisas mais. Em pecados também, porque seria natural para a carne, né? Então a gente vê a terceira pergunta, que diz: como os que são pobres de espírito veem os outros, a si mesmo, a palavra de Deus e as próprias circunstâncias, né? Então ela vai trazer agora para esse foco para o nosso coração mesmo. Como é que nós nos vemos? A gente já tratou um pouco sobre isso, mas como é que a gente vê as outras pessoas, né? E até o meio em que nós vivemos. Como nós são jovens, vão se relacionar com muitas pessoas e vão ver ações as mais complicadas possíveis de pessoas, reações as mais difíceis, conflito de gerações, mas ver que ele ali é um miserável diante de Deus, né? Ele não pode agradar a Deus da forma como ele está, de modo algum, de jeito algum, né? Então, passando para vocês aqui, né? Como é que os que são pobres de espírito veem os outros, a si mesmo, a palavra de Deus e as próprias circunstâncias? O que vocês acham? Isso altera a nossa vida, a forma de ser? O que vocês pensam? O problema é que
às vezes as pessoas e às vezes nós mesmos achamos que nós estamos cheios de alguma coisa boa, mas na verdade não, né? Por exemplo, o orgulho é uma coisa que a gente pode achar que a gente está esvaziado, né? A Esse gente não tem problema, esse né? problema de orgulho, a gente é uma pessoa consequentemente humilde, mas nem sempre é assim, porque os nossos atos falam outras coisas, né? Aham. E o problema é esse, quando a gente olha pra gente e a gente acha que tá cheio de alguma coisa e na verdade não está. Então, muita gente que a gente pode ver nessa relação com os outros, né, ou assim mesmo. A gente olhar pra gente, a primeira coisa de tudo, o que os puritanos faziam muito, né, aquela questão da autoanálise, né. Tem até o diário de um dos puritanos que escrevia tudo que ele pecava, entre aspas, né, até pra ter essa autoanálise. E um dos pecados dele, pra ver o nível de autoanálise que ele fazia, era pedindo perdão porque no sábado à noite, antes do culto de domingo, a última coisa que ele pensou não foi Deus. Então você vê o compromisso que ele tinha de, no sábado à noite, se preparar para o culto de domingo. Isso ele já considerava um pecado como se fosse uma coisa muito ruim. E se a gente olha isso nos nossos dias de hoje, isso aqui parece besteira, porque o nosso sábado à noite é, é festa, a gente sai e não se prepara para o culto, né? Não que a gente tenha que chegar nesse ponto, mas qual que é o nível que a gente tá nessa questão de espiritualidade? O quão pobre a gente entende que nós estamos a ponto de precisarmos nos render nesse sentido para buscar aquilo que a gente precisa. Porque se pobre de espírito é ser miserável, então a gente tá vazio. Mas se a gente vive como se a gente estivesse cheio, isso nos traz já uma ideia de orgulho. Já quebra o princípio da humildade e o princípio da pobreza. E se nós estamos. Aí uma coisa leva a outra, né? Se nós estamos cheios de nós mesmos, significa que o espaço que era para ser preenchido por Cristo não vai ser preenchido. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Se Cristo preenche o nosso ser como um todo, de fato a gente entende que a gente é miserável e precisa dele, e aí a gente tem esse senso de pobreza e humildade e dependência. Se a gente não tem esse senso, ou a gente acredita ter e não age como, então quer dizer que a gente está cheio de nós mesmos, orgulhosos, mas vivendo uma vida de falsa humildade, né? E como a gente se vê também, é como o apóstolo Paulo diz, né? Como o pior dos pecadores. A gente Verdade. entende ali a pobreza de espírito, né? O apóstolo Paulo, por mais que ele tenha sido um instrumento grandioso nas mãos de Deus, né? Levou a mensagem de Deus para tantas pessoas, abriu portas de igrejas e esteve ali ao lado dos irmãos. Ele se reconhecia como o pior dos pecadores. Então essa é a visão que um pobre de espírito tem de si mesmo. E até trazendo assim pra nós, né? Cai muito no que o Ian falou do orgulho, né? Às vezes a gente pode olhar para uma outra pessoa que de fato não segue a Cristo, né? E falar assim, nossa, o quão perdida essa pessoa está, né? É verdade. Mas, assim, o quão perdida você está também, né? Qual é a régua ali que a gente tá colocando para se comparar? Você tá se comparando com Jesus? Você tá tão perdido quanto ela, né? Então, assim, é muito interessante a forma com que o autor traz, com o próprio exemplo do apóstolo Paulo, né? Então, nos traz ali de fato essa reflexão, né? Então, é interessante a gente trazer isso para nós e ver que, pô, a gente tá tão perdido quanto, né? E aí é tão interessante esse chamado a gente olhar para Jesus, né? Eu fico pensando em Jesus, né? Que ele veio lá, deixou toda a sua glória, né, do seu trono e esvaziou-se de si mesmo e veio até nós, né? Essa é a ideia. Tudo que ele era, mas ele esvaziou e tornou igual um de nós, né, pecador. E é tão contrário, né, de Adão e Eva, porque eles queriam ser iguais a Deus, mas Deus na graça ele se fez igual a nós, né? Essa ideia de esvaziar mesmo, né? Pastor, até o próprio autor ele traz e é o maior exemplo de humildade, né? Porque Jesus, mesmo sabendo aquilo que ele era, depois ele continuou com a mesma postura, né? E aí, pô, imagina, sabe? A gente muitas vezes não tem nada, não sabe nada e muitas vezes a gente toma esse posto aí de orgulho ou até, como a Carla falou, que egoísmo ou soberba, enfim. A gente pensa dessa forma, então é
é muito duro, assim, a gente trazer essa reflexão para nós e, de fato, ver que a gente tá tão perdido. E é tão interessante, né? Porque a gente tem sempre no culto lá o momento da liturgia de contrição, porque é uma coisa que a gente vai ter que lutar sempre, né? Porque sempre da carne, a tendência de que, às vezes ser orgulhoso, às vezes olhar de um modo despretensioso para o outro, né? Julgar às vezes o outro, né? Até mesmo a inveja, né? Porque eu acho que a coisa mais difícil que tem para nós seres humanos é admitir que a gente tem inveja. Você nunca viu uma pessoa, a pessoa chega e diz, eu tenho um problema, eu sou estourado, sou nervoso, mas ninguém diz eu sou invejoso. Você já viu alguém dizer? Muito difícil. Não aceite. Eu nunca vi. Eu também nunca vi a pessoa assumir isso, né? Mas está lá, em algum momento está lá. E tem pessoa que é, que você até vê que é, mas é difícil admitir. E às vezes está com esse orgulho que vocês falaram aí tudo, né? Então a gente tá cheio da gente em se mesmar, né? Eu tô cheio. E muitas vezes o coração não tem nem lugar para Jesus, se você for ver. E se você vê muitas igrejas hoje em dia, elas focam mais nessa coisa de sucesso, de mostrar para as pessoas virem, mas você percebe que elas não têm essa pobreza espiritual, né? Não tem essas características de ser como Jesus, assim. Você vê que elas só puxam pessoas, mas você vê que é vazio. Aquilo ali não é não tem Jesus ali, né? Não é o propósito deles não é adorar a Deus ali, é mesmo eles se mostrarem ali, mostrarem, ó, como que a nossa igreja é melhor, como que a gente faz, tem isso, tem aquilo. Então é muito difícil ver isso hoje em dia, assim, né? Você vê os vídeos, normalmente elas estão fazendo isso pra se glorificarem, assim, não glorificar a Deus. E até pegando um gancho que você falou, Lídia, é interessante porque às vezes uma pregação, uma forma de adoração que mais faz sucesso é essa que massageia o ego, né? Que te dá, na verdade, uma inflada, né? Até na igreja que tem a parte mais VIP, né? Eu sentar no lugar VIP. Então dá uma inflada no ego, né? Da pessoa ali, né? E talvez até por isso que uma pregação reformada às vezes tem menos sucesso, assim, do que talvez até a arminiana. Porque a arminiana você pode. Você é que vai dar uma chance. Se a pessoa você vai dar uma chance para Deus, né? Fui eu que aceitei, não foi. Quer dizer, mexe com o ego, né, da pessoa, infla ali, né? Agora você chegar como você pregar e falar, você é um miserável, espiritualmente você não pode nada, é complicado, né? Isso de até não reconhecer aquilo que você é, lembra, ou reconhecer a realidade, lembra da apologia de Sócrates, puxando ele para a filosofia que ele está sendo acusado, né, de rebeldia, e aí ele apresenta diversos, não vou entrar nos detalhes, mas ele apresenta diversos argumentos a favor dele, contra os argumentos de Meleto, que está acusando ele. Uhum. E aí Sócrates vai falando, e aí ele fala assim, mas isso não é verdade? Aí o Meleto, mas aquilo outro não é verdade? Ele fala assim, então, ou você tá me fazendo de bobo, ou você... Aí ele fala, ou você não percebe isso. E aí o termo que ele fala, né, que você não percebe é justamente a híbris, né? Que é essa parte a questão da arrogância, a questão da cegueira, aquilo que faz o herói dos cantos homéricos lá caírem, né? E é justamente a diferença, os heróis caírem no canto de Homero, essa parte da arrogância, é justamente o contraponto de Jesus se esvaziar para descer. Você vê que o contraste é muito grande, a questão da humildade de Cristo. Isso influencia tudo que a gente falou até agora, né? A pobreza ser uma postura. E como que a gente age sendo pobre? Não tendo essa cegueira, primeiramente conosco, com nós mesmos, né? Não tendo essa cegueira com nós mesmos, e aí eu vou poder tirar a trava do meu olho para poder olhar para o próximo e falar assim, deixa eu te ajudar porque você acha que você é rico de espírito, mas na verdade você é tão pobre quanto eu. E como que a gente ajuda os próximos, né? Que é a pergunta. Como que a gente vê os outros e a nós mesmos? Como que a gente pode ajudar? É uma pergunta que a gente tem que fazer para as pessoas e para nós mesmos. Como que a gente pode ajudar as pessoas? Porque todos nós somos dependentes da graça divina. Muito bom, muito bom. Já estamos sendo avisados que o nosso tempo já está quase acabando aqui, né? Para resumir aqui, eu gostaria que o dois aqui desse uma palavra final, para a gente dar uma resumida, para ficar bem claro no final do nosso podcast aqui, né? Com a aplicação já. De poucas palavras aí, o que é pobre de espírito, então? Quem se habilita aí? Eu tinha feito uma anotaçãozinha na hora Beleza, do sermão, pode né? fazer. Então, pra mim, fechou assim, mais ou menos a ideia.
né? Então, a primeira concepção nossa de pobres de espírito é que nós temos a consciência de que nós mesmos não somos nada e dependemos totalmente de Deus. Bom. E como que a gente vê isso na nossa vida? Então, nós mesmos, como o pior dos pecadores, que dependemos, carecemos da graça de Deus. Nós vemos os outros como melhores do que nós, né? Tem vários versículos na Bíblia que fala considerai os outros melhores do que nós, né? Superiores. A palavra de Deus, nós temos dependência total dela, então somos totalmente dependentes da palavra de Deus. E as próprias circunstâncias, como que a gente aplica isso? É que qualquer circunstância que nós formos colocados, que Deus nos colocar na nossa vida, nós vamos entender que elas são para o nosso crescimento. Então, não devemos murmurar, não devemos questionar, devemos entender que nós estamos vivendo a vontade de Deus, se nós reconhecemos, né, a nossa pobreza de espírito. Excelente, excelente. Tem mais uma contribuição aí, Pedro? Pastor, eu acho que é mais ou menos isso que a Carla falou mesmo, né? A gente ter essa plena convicção é primordial para a gente conseguir se desenvolver e ajudar até quem tá ao nosso redor, né? E só fechar, né? Qual que é a consequência de ser pobre de espírito? Porque a gente tá falando de ser pobre de espírito e tudo mais. Mas qual que é a consequência do versículo, né? Que ele fecha o versículo. Pois deles é o reino do céu. Tem coisa melhor que isso, né? Pois é. Tem coisa melhor. E a palavra bem-aventurados no grego é justamente de ser feliz porque você está sendo agraciado por uma divindade, né? Você está sendo agraciado por Deus. Então, ser pobre de espírito a gente vai ser agraciado por Deus, logo felizes. E qual que é a melhor das consequências? O reino dos céus. O reino dos céus. Tem coisa melhor que isso. É verdade. É verdade. E a que eu coloquei de conclusão foi que a verdadeira felicidade não está no poder, nem sucesso, nem dinheiro. Ela está quando nós reconhecemos nossa falência diante do Senhor. É uma coisa que eu guardo pra mim sempre. Muito bom. Por isso que as pessoas às vezes falam, o ser cristão, né? Viver assim, você só vai perder e tal, né? Coisa e tal. Mas no final, como o Ian trouxe aqui, fechando pra gente, da fala, o que nós temos a ganhar. Porque a gente pode ficar também só na palavra do pobre, né? E esquecer da recompensa que nós teremos também. Da promessa de Deus. Da promessa de Deus. Então, primeiro, nós temos aqui a direção divina, o cuidado divino, a salvação. E no final, a promessa que nós temos, ela é maravilhosa demais, né? É maravilhosa demais. Então é tão importante, né? E fechando esse nosso momento aqui, ser pobre de espírito, viver nessa dependência diária de Deus, diária do Senhor mesmo, né? E humildade também diante dos outros, não pensando de nós além do que convém, não ficar nem aquém, porque tem pessoas que só ficam achando também, né? Lá, nem aquém e nem além, né? Mas de acordo com as Escrituras apresentam para nós. E essa confiança total na graça de Deus, como a Carla colocou para nós, em todos os momentos, situações, momentos bons, momentos difíceis, enfim, é o mesmo Deus cuidando de nós, nós somos servos de Deus. Bom, maravilha, eu quero agradecer muito a vocês, ao Pedro, a Carla, o Ian, a Lídia, agradecer também o Matheus, né, que está nos bastidores aqui, né, fazendo os nossos cortes aqui, fazendo a filmagem, né? E ele vai apresentar e dar um oi depois também. E eu quero agradecer muito a você que está aí do outro lado, nos acompanhando também. É um privilégio para nós e nos honra muito saber que você também está olhando e buscando aprender, buscando a crescer e na palavra do Senhor. E cada vez nós crescemos mais na palavra, como nós vimos aqui, mais nós nos reconhecemos nessa bem-aventurança, pobres de espírito. Pastor, sim. Perdão, antes de encerrar, e aí, vocês estão decorando as bem-aventuranças? Sim. Lembrando do desafio que a gente propôs, todo mundo está se empenhando em decorar? A primeira tá fácil já. Até o final tem que estar de acordo. E tá cada vez, né, estreitando mais, né? Porque quem for por último agora vai ter que falar todas elas de cor, né? E aí do pastor deu um chá que teve batismo no domingo passado, tem mais uma semana a mais para decorar. A mais aí. É verdade. E isso, até como foi apresentado aqui agora, porque nessa condição nos leva a fazer o quê? A chorar, né? Que é a próxima bem-aventurança, né? Exato. Como é que era mesmo, de cor? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Isso é tão... E aí vai nos levar para a próxima, que é a próxima dos que choram. Porque serão consolados. Isso, muito bom. Então é isso, fiquem todos com Deus. Um grande abraço.